Amém, amados? Vamos achar aí? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. O subtítulo, né, algumas bíblias têm o subtítulo Jesus anda por cima do mar. Bem conhecido, né, essa passagem. Amém, amados? Podemos? Diz assim, Mateus 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a passagem bem conhecida, né? Se eu fosse colocar aqui um título aqui para esse estudo, seria: não deixe o medo te vencer ou te parar, né? Então, amado, o ser humano, é normal dele, é da natureza do ser humano sentir medo, certo? Isso já vem da nossa natureza, sentir medo. O medo do corpo é uma resposta ali do corpo, é um sinal do corpo para quê? Para se proteger de alguma coisa, para se proteger, uma defesa ali, natural. Então você está vendo ali, começou o tiroteio, tu vai ficar ali, vai andar, opa, vou lá para o meio. Não, certo? Então você está vendo ali, o fogão ali, o gás está vazando. Se tu deixar, o que vai acontecer ali? Pode explodir. Então o medo, muitas das vezes, são coisas que acontecem na nossa vida, né? Medo de morrer, medo de uma enfermidade, né? Logo, um diagnóstico, né, que o médico ali dá, a reação natural do ser humano é o quê? É sentir medo. E aí tem uma outra palavra que também tem o mesmo sentido de medo, mas dependendo do contexto não é medo, que é a palavra temor. Então temor, ele aparece muitas das vezes na Escritura. Esse temor, dependendo do contexto, é medo mesmo. Mas em outro contexto não é temor de ter medo, é o temor a Deus. E é mais ou menos isso que a gente vai estudar, né, aqui. Qual é a diferença do medo do temor? Louvado seja Deus. E depois, né, a gente vai dar uma olhada aqui nesse texto, né, que a gente leu aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, se Mateus capítulo 14, ele fala ali de Jesus andando sobre o mar, mas que veio ali um vento, né, ali contrário, vento forte, tudo, e aqueles homens ali sentiram medo. Na verdade, Pedro, né, ele até sentiu segurança por um momento quando Jesus mandou ir até ele, mas no momento que ele teve medo, ele temeu ali não a Jesus, que ele deveria temer, sendo filho de Deus, mas temeu ali o vento forte ali. Logo ele parou, ele afundou. O que aconteceu com a fé dele? No momento que o medo, ele supera a fé, você para, você afunda. Então o medo, ele é natural no ser humano.
mas ele não pode superar a tua fé. A fé ela tem que ser superior. E aí que entra o temor. Quando Pedro sai do barco, ele começa a andar sobre as águas ali, ele não afunda de cara. Por quê? Porque o foco dele estava em Cristo Jesus. Por um momento ele acreditou ali, ele sabia que quem era Jesus? Era o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade ali, né? Enfim, ele estava, esse temor de Pedro não era temor de ter medo, mas era o temor pelo Filho de Deus, reconhecendo quem era Jesus ali, glorificando ele, reconhecendo a grandeza dele ali. Mas no momento que ele deixa de olhar para Jesus, deixa de temer a Jesus para temer-lhe o forte vento, o que acontece com ele? Ele para. O que acontece com a fé dele? Diminui. Por isso que Jesus fala, homem de pequena fé. Entendeu, amado? Então, o que acontece aqui? Lá no hebraico, quem tem fala sobre o hebraico? Porque a Bíblia foi escrita assim, né? No hebraico. Então, quando você traz para o português, tem esse entendimento, né? Pô, será que está falando de medo ou não? É para eu temer a Deus mesmo. O que significa isso? No hebraico, a palavra irê, que significa o quê? Você ter respeito, você reconhecer a grandeza de Deus, daquilo que você está vendo ali. E o temor faz com que você não procure tomar atitude que não desagrade a Deus. E esse temor, nós não nascemos com ele, não vem da natureza humana, nós aprendemos. Através do quê? Do conhecimento de Deus. Então a gente reconhece a grandeza. Então, se você abrir sua Bíblia lá em Isaías 6, vai mostrar esse temor. Quando a Bíblia fala assim, para temer a Deus, você vê ali uma visão no livro do profeta Isaías. Isaías 6, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, amados? Isaías 6. Olha o que está escrito. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então ele viu. Isaías teve o privilégio de ver o que? A grandeza de Deus. Ele viu ali o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Séquito é as vestes. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então aqui, amado, quando Isaías fala ai de mim, né? Quer dizer, ele era um homem de Deus já, profeta, mas ai de mim, quando ele vê a glória de Deus manifestada ali, ele reconhece ali a grandeza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ai de mim pode ser também um medo, mas você vai ver que ele se transforma num temor. Por quê? Porque ele reconhece a glória de Deus. E lá no versículo 7, depois que um anjo vem e pega ali um serafim, né? Ele pega ali uma brasa viva que tiraram com Atenais, e no versículo 7 ele fala: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Presta atenção, amado. Se Isaías ali tivesse tido só medo,
esse temor de Isaías fosse medo, o que você acha? Onde que Isaías estaria? Ele tinha saído fora, corrido com medo, apavorado. Mas você não vê Isaías correndo. Você vê lá, quem eu enviarei? Envia-me a mim, ou seja, Deus não conta com covarde. Envia-me a mim. E aí o que acontece? Qual é a diferença do medo para o temor? Outra diferença é que o medo, ele faz você fugir de Deus, se afastar de Deus. O temor te aproxima dele. A quem enviarei? Envia-me a mim. Ou seja, aquilo ali aproximou mais ainda Isaías de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver só como é que o medo faz a pessoa fugir? Lá em Gênesis 3, Adão, vamos ver a atitude de Adão. Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 diz assim: e quando ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Logo após o pecado, fez com que eles fizessem que fugisse ali da presença de Deus. Então essa é a consequência do pecado, gerar medo. A pessoa ela vê que está no erro ali, faz o quê? Que você se afasta. Por isso Isaías 59 ele fala que a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos dele é gravado para que eu não possa ouvir. A mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. Mas o que afasta a gente dele? O nosso pecado. Faz separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Louvado seja Deus. Então, amado, essa é a diferença. Então, quando eu tenho temor a Deus, eu tenho respeito, eu reconheço a grandeza, eu vou tomar atitude para que não entristeça Ele. Então, isso é o temor. O temor também ele pode ser caracterizado pelo medo de você receber o poder e a glória. Entendeu? O medo de você receber. Porque nós não fomos criados para ser adorados, para ser poderosos, não. Nós fomos feitos para adorar o Criador. Nós somos só meios que o Senhor usa para fazer o quê? Que a glória seja dada ao Senhor. Você vê hoje aí, muitas igrejas, o homem procurando a glória dos homens, o poder, reconhecimento. Eu nunca ouviu falar aquele hotel, hotel, né? Troféu gospel que tem aí, né? Dos melhores, um é procurando ser melhor do que o outro, querendo ali reconhecimento. Então hoje está assim, né? Um querendo ser maior do que o outro. Existe um grande pregador da década de 60 e 70, um grande pregador lá dos Estados Unidos, chamado Billy Graham. Sabia? Billy Graham, ele teve muitos contatos com vários presidentes que tinha ali. Eu acho que era Richard Nixon, é isso? É isso. Então, 1960, 1968, né? Ele tinha uma grande influência, Billy Graham, né? E o que aconteceu ali? Ele conseguiu ali, pela sua grande influência ali, ter o reconhecimento de muitos presidentes. Ele chegou a ser ali conselheiro ali de muitos presidentes. Então, quando esse Nixon, né? Nixon, ele ganhou em 68, Billy Graham foi convidado para quê? Para fazer parte, até mesmo para ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Sabe o que Billy Graham respondeu? Eu não posso deixar de ser embaixador do céu para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Eu não posso me rebaixar a esse nível. Depois procura lá, pode ver. Conselheiro da rainha, né, amado irmão? Geilson, louvado seja Deus. É isso aí, conselheiro da rainha também. Então esse homem tinha grande influência, mas ele abriu mão de tudo isso. Por quê? Porque ele entendeu que ele ser embaixador do reino do céu não pode ser comparado a nada aqui dessa terra. Está acima de tudo. Então, amados, hoje não. Hoje você vê aí a pessoa brigando para poder cargo político, né? Usando o altar para fazer aí propaganda política. Deus, Isaías 42, Isaías de novo, né? Isaías de novo, Isaías 42, 8, abre aí.
Isaías 42, 8. Vamos ver o que diz. Isaías 42, 8. Diz assim, ó: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Em outras traduções ele fala: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a nenhum outro ser. Em outras traduções está assim: nenhum outro ser, nem as imagens de escultura. Então o Senhor, todas as pessoas que tentaram tomar a glória para si, se engrandeceram, o que aconteceu? O Senhor abateu. Então o que acontece? No período das eleições que teve, né, para presidente, tinha um JB, que todo mundo achou que ia ganhar, né? Ali, JMB, né? JMB. E tinha outro candidato. Postaram até um vídeo. Eu não vou duvidar que aquele vídeo não seja real, que não foi Deus, né? Um vídeo mostrando ele sendo ungido antes, né, dele ser candidato à presidência, ali, dele ser candidato. Então, amado, o que aconteceu? Estava indo bem. Muitos acharam que ia ganhar. Eu achei que ia ganhar. Mas por que não ganhou? Porque começaram os falsos profetas, obreiros fraudulentos, a influenciar ele. Tinha um que ligava todo dia para ele, influenciando. Por quê? Os falsos profetas, ele procura sempre o quê? O poder e a glória. Ele está ali sempre perto daqueles que ganham. O interesse deles ali, desses líderes religiosos, ele apoiar quem vai ganhar. Então o que acontece ali, amado? Por que não ganhou? Porque começaram a fazer do altar do Senhor que é santo para glorificar o homem, não a Deus. Começaram a idolatrar o homem. E aí, Isaías 42, 8 se cumpre, certo? Começaram a idolatrar, o que aconteceu? E quantas mentiras, amado? Quantas mentiras não foram ali inventadas? Vídeos, né, no WhatsApp, centenas deles, dizendo: 2025 já era, acabou tudo. Vai fechar tudo. Kit, que não sei o que, sei o que. Meu irmão, quem está no controle é o Senhor. A palavra de Deus fala que é o Senhor que coloca ali, que lhe permite ali as autoridades, é o Senhor. O papel da igreja é orar pelas autoridades para eles que se convertam ao Senhor. Está lá em Timóteo 6. Então o que acontece, amado? Tanta mentira. Se fosse verdade, não teria se cumprido? Se fosse Deus, não teria se cumprido? Mas foi Deus? Não. E toda vez que vier um profeta e falar, assim diz o Senhor, e aquela profecia não se cumprir, lá em Deuteronômio diz o quê? Não foi o Senhor. Não foi. Falou por si mesmo. E a Bíblia diz: ai daquele, né, que diz assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Então a falta de temor está fazendo isso, as pessoas brincar com os dons dentro das igrejas, fazer comércio, escândalo, não é? Isso é falta de temor. A pessoa chega no culto, chega cedo, nem ora mais, não tem reverência na casa do Senhor, né, amado? É por isso que muitas coisas não acontecem. Então, continuando aqui, louvado seja Deus. Então, temor é reconhecer a grandeza de Deus pelaquilo que nós vemos. Presta atenção, pelaquilo que nós vemos. Isaías viu. Quando você vai para Romanos 1,19, Romanos 1,19, olha só. Romanos 1,19. Romanos 1,19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se veem,
pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O contexto aqui fala da idolatria, né? Da forma de vida dos gentios, ou seja, aquelas pessoas que não são o povo de Deus. O que acontece, amado? Quando nós vemos o céu, a terra, o mar, tudo que existe, essas coisas grandiosas, quem fez isso? Foi o Senhor, desde o princípio. O Senhor criou os céus e a terra, e formou tudo ali, e formou o homem. Só por isso, o nosso Deus, ele se faz ser conhecido. Só por isso, os homens deveriam glorificar o Senhor, dar graças a Ele, pelas suas coisas visíveis. O ser humano deveria ter temor a Deus, pelas suas coisas também que se vê, que foi criado ali, pela sua grandeza. Mas não é isso que o ser humano faz hoje. Então só por isso seria motivo suficiente para glorificar o Senhor. Isaías viu, ele reconheceu a grandeza de Deus. Sabe o que Jesus fala para Tomé quando ele ressuscita? Porque tu viste e creste, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então o temor é das coisas que você vê, mas quando você tem fé, amado, isso supera, a fé, ela supera tudo, ela supera o medo. A fé é a maior atitude que você pode fazer para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não está vendo, mas você está crendo. Você não está vendo ali, mas você está tendo temor a Deus. Tem gente que só tem temor quando tem alguma manifestação, alguma coisa, né? Teme a Deus, mas você não precisa ver para crer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amado, o temor nos aproxima de Deus. Vamos ver aqui o Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Deve ter alguma tradução diferente. Se tiver alguma tradução diferente, os irmãos sinalizam aí. Salmo 25, 14. Ele fala assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Então, o segredo do Senhor, por exemplo, quando eu te conto um segredo, eu não conto segredo para qualquer um, conto. Eu conto segredo para aquela pessoa que eu tenho confiança, aquela pessoa mais íntima, certo? Eu vou contar um segredo. Porque se você contar um segredo para a pessoa errada, ela vai virar meio segredo. Porque ela vai começar daqui a pouco, espalha para um, espalha para outro. Mas se você conta para uma pessoa que você confia, aquela pessoa mais íntima. Então, a melhor pessoa que a gente pode contar, a gente tem intimidade é com o Senhor. E o Senhor também, Ele nos revela os seus segredos, as suas coisas ocultas. Então, para Deus revelar alguma coisa para alguém, essa pessoa precisa ter intimidade com o Senhor, precisa estar próxima dEle. Mas isso é para qualquer pessoa? É para aqueles que o temem, aqueles que o reverenciam, que o adoram, que reconhecem a sua grandeza, que têm respeito, que têm reverência. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Então, como a gente disse aqui que o medo é da natureza humana, você vai ver grandes homens de Deus que tiveram medo, certo? Mesmo sendo usado por Deus, por um momento eles tiveram medo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê ali, por exemplo, Elias, lá em 1 Reis 19, o que aconteceu com Elias? Ele desafiou aqueles 450 profetas de Baal, não foi? Mas os seus seguranças, que estavam ali, mas o povo que estava tudo incrédulo também, mais Acabe, mais aquele povo todo ali, daria ali quase 1000 pessoas, certo? Fisicamente ali, visivelmente, tinha alguém com Elias, né? Estava sozinho. Aquele homem ali, ele já foi ali com autoridade ali, ele foi ali com temor, mas não temor de medo, de espírito de covardia. Ele foi ali com autoridade, com ousadia, não de covardia.
E aí ele fica ali esperando os profetas de Baal, né? E ali dançando ali. Nada do fogo descer, nada. Do holocausto ser consumido. Eles começam até a se dilacerar ali para poder sair sangue, enfim. Mas aí Elias fala assim, grita mais alto que seu Deus deve estar dormindo, né? Espírito de ousadia. E aí fica até acho que meio-dia, né? Se eu não me engano ali, nada. Aí Elias vai lá, pega, manda molhar ali o holocausto, faz aquilo tudo. E quando Elias começa a orar, para que saiba que o Senhor desce aquele fogo ali, consome tudo. E aí ficaram sabendo que só o Senhor é Deus. Com ele não existia outro Deus. E ali ele lança a mão da espada, aqueles falsos profetas ali se cumbem ali. E o nome do Senhor é glorificado, e o povo ali aparentemente volta para Deus. Tá bom. Como é que ficou a fé de Elias? A fé dele já estava... Como é que ficou a fé de Elias? Poxa, agora esse povo vai ficar uns 200 anos aí na presença de Deus, né? Sem pecar, né? Todo mundo vai se converter. O que aconteceu? Quem ficou sabendo desse grande feito? Jezabel, a falsa profeta, a profetisa, né? Essa mulher, ela não quis nem saber o que tinha acontecido. Não quis nem saber. Ele jurou pelos deuses dela para arrancar a cabeça de Elias. Ó, até amanhã, se não arrancar a cabeça dele, o que aconteceu com esse homem? Falou, nem assim, desse jeito essa mulher é o demônio em pessoa. Ele saiu fora, ele ficou com medo. Entendeu, amado? Tem hora na nossa vida que tem situações que a gente vai ter medo. E aí, o que ele fez? Vamos ver lá, ele chegou até a orar, né? Falar com Deus, né? 1 Reis 19. Então, amado, o medo faz a gente muitas das vezes se entristecer, pensar em parar, né? Mas tem uma coisa boa do medo. Quando a gente sente medo, a gente vai orar aos pés do Senhor. Quando a gente fica com medo, né? A gente tem um Pai que cuida de nós. Temos um Deus que cuida de nós. É isso que a gente tem que se lembrar quando o inimigo vier com medo, né? Com ameaça, lembrar que a gente tem um Senhor para a gente buscar. Por isso que muitas das vezes o Senhor permite, né? Certas situações. Então, 1 Reis 19. Jezabel ameaçou Elias, aqui ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Ou seja, ali foi 450 profetas, né? Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Está vendo, amado? Naquele momento ali, ele já não queria nem viver mais. Pediu a Deus para tirar: Senhor, já me basta. Esse povo aí não dá para aguentar isso, não. Então ele vê aquele espírito, aquele sentimento de tristeza, de desânimo, né? Veio um sentimento de medo ali. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sob brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Está vendo, amado? Aqui Deus está nos ensinando. Quando a gente ficar com medo, pão na Bíblia é o quê? O pão não é o que nos alimenta? Não é? Jesus, né? Jesus, ele não é o verbo de Deus. Jesus não é a palavra. Jesus não é o pão vivo que desceu do céu. A água não é a palavra? Pois bem, quando a gente vem com medo, a gente tem que ir para a Bíblia e lembrar também que homens tiveram medo. Mas todos eles venceram o medo pela fé. E Deus quer também que nós vencemos o nosso medo pela fé. Louvado seja Deus. Então, quando vier esse sentimento de medo, a gente mergulhar na palavra, mano. A gente ficar na oração, na busca. É assim que a gente vai vencer o medo. Louvado seja Deus. E o que acontece? Os dias de hoje, os homens e mulheres de Deus, pelo menos eu tenho esse medo. É o medo, mano, de ser influenciado por esse mundo, porque já viu como é que tá as coisas?
Em todo lugar que você vai, é influenciado para você pecar contra o Senhor. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus você conheceu no passado que hoje estão no mundo? Lá, que começaram bem ali, mas pela influência, pelas coisas, pelo pecado que nos rodeia tão de perto ali. Então medo, já pensou, você está ali anos na igreja ali buscando a face do Senhor e no final das contas, já pensou ir para o inferno? Então esse é o medo que a gente tem que ter, é o medo de pecar, o medo de entristecer a Deus, o medo de perder a salvação, o medo do nome do Senhor ser blasfemado, escandalizado. Muitos perderam esse medo, muitos perderam esse temor, infelizmente, amado. A própria Bíblia ela vai falar que se os dias, que o Senhor não abreviasse os dias, nem os escolhidos se salvariam, não é? Na Bíblia não diz isso? Se eu não abreviar os dias, se o Senhor não abreviar, nem os escolhidos. A Bíblia fala que se possível for, que o anticristo, né, o espírito dele enganaria até os escolhidos. Já pensou? Então, como não ser enganado? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabe qual é a outra tradução para sabedoria? Conhecimento. O princípio, o temor, o princípio do conhecimento de Deus. Muitas pessoas chegam de qualquer jeito na igreja, se vestem de qualquer maneira, fala qualquer coisa, pinta a igreja, bota um monte de coisa, ritmo do mundo, por falta de quê? De conhecimento. Como é que está a vida do cristão hoje? Destruída. Oséias 4,6. O meu povo, ele é destruído, ou foi destruído por falta de temor. O temor é o princípio do conhecimento. Falta de conhecimento, falta de temor. Por quê? Para pensar. Por isso, meu irmão, que a palavra original é maravilhosa. Amplia o teu campo de visão. Está faltando Bíblia na igreja? Onde está o conhecimento de Deus? Não está aqui quando a gente lê a palavra? Está. Mas só ter Bíblia ajuda? Não. Eu tenho que ter temor a Deus. Eu tenho que procurar conhecer o Senhor, quem é esse Deus, a grandeza, tenho reverência, como adorar Ele. Porque muitas pessoas não sabem como cultuar a Deus, não sabem como adorar Ele. A Bíblia diz que tem ordem de culto, tem ou não tem? Tu chega dentro de muitas denominações aí, que se intitula igreja, a Bíblia fala para falar com outras pessoas em língua estranha, 2 ou 3 no máximo, mas que haja intérprete, cálice o terceiro, haja intérprete. Por quê? Entrando um indulto no vosso meio, não estarás que todos estão loucos, falando em línguas estranhas? Então quando falares, falar 1 ou 2, mas que haja 3 no máximo, que haja interpretação e cálice o terceiro. Porque aquele que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica toda a igreja. Aí tu convida alguém para ir na igreja, chega lá, todo mundo rodopiando, falando em um monte de língua, então, nunca mais volta aqui, tá todo mundo doido. Quem está errado? O indouto, o leigo, que nunca entrou numa igreja, ou os crentes que estão ali tudo pulando, ali tudo segundo a Bíblia? Entendeu, amado? É por isso. Por que está fazendo isso? Por falta de perder o temor. Copo d'água, azeite enterrado no monte, lenço ungido, tapete de sal, vassoura ungida, tijolo ungido, cimento. Mas o que? Cuspe, meu Deus do céu. E assim, entendeu, irmão? Escândalo atrás de escândalo. Cantoras, cantores gospel, traição, adultério, mais o que aí? Tanta coisa, mano. Enfim, só o Senhor para ter misericórdia. Outro homem que teve medo e fugiu foi quem? Do seu irmão. Fugiu do seu irmão, porque o seu irmão ameaçou matar ele. Glória a Deus. Jacó fugiu de Esaú. Gênesis 27 lá, 27:41 fala que Esaú ameaça matar Jacó. Gênesis 28, versículo 10, fala que Jacó foge e ali ele se assenta, se deita, né, no chão
mas coloca a sua cabeça numa pedra, certo? E ali o que acontece? Olha só, ele fugiu com medo, mas quando ele foge com medo, qual a atitude que ele toma? Ele deita e descansa e dorme, bota a sua cabeça numa pedra. E a palavra de Deus fala que há ali uma visão onde aparece escada, ele vê até a visão de anjo, o céu se abre ali. Vamos ler lá, é Gênesis 28, 10, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 28, 10, então ali ele pega Jacó ali e coloca a sua cabeça na pedra e dorme. 28, 10, Gênesis, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, ou travesseiro, né? E deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. 15. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, amado? Ali, o que acontece? O medo fez Jacó fugir, mas ele descansa e pega uma pedra. A Bíblia diz que essa pedra é quem? A rocha. 1 Coríntios 10, que a rocha era Cristo, ele é Cristo. Então, quando você estiver com medo, descansa a sua cabeça, coloca a sua preocupação no Senhor. Só que a pedra não é igual um travesseiro, que você deita ali, né, tranquilo. A pedra, depois experimenta para ver qual é a sensação. O que significa? Fazer aquilo que Jesus manda não é fácil, não é confortável. Orar de madrugada, buscar, mas é glorioso. Quando Jacó faz isso, os céus se abrem. Ele tem uma visão da glória também. Gerou o que nele? Temor. Aumentou a fé dele. E o Senhor fala com ele no versículo 15: Eis que estou contigo e te guardarei. Está vendo aqui, amado? Te guardarei. Deus fala isso contigo. Tu vai temer a quem? Tu não vai temer a ninguém. Tanto é que depois Jacó não volta depois? Lá para o irmão dele? Jacó depois volta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, no 16 diz assim: Acordado, pois Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Amado, você entra no teu quarto para orar, Deus está lá. Você vem cultuar o Senhor, Jesus está aqui. Mas muita gente não sabe disso. O Senhor se faz presente. Ele não sabia. 17, e temeu, aí a palavra, e temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Está vendo, amado? A pessoa tem que entrar na igreja com temor. Jesus está aqui, mas muita gente não sabe disso ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas bem-aventurado, por exemplo, Jacó viu, né? Mas bem-aventurado os que não viram, mas creram. O Senhor, ele pode se manifestar aqui, pode, mas não precisa ele se manifestar para a gente crer que ele se faz presente. Por isso a gente tem que entrar com temor, amado. Pecou, errou, entra. Na verdade, a gente tem que, antes de chegar aqui, já pedir perdão, né? Já se acertar, porque até a gente chegar aqui tem um caminho, né? Vai que a gente não consiga chegar, né? Está repreendido, mas a Bíblia diz, nós não sabemos.
Então isso é temor a Deus, vamos sair. Ninguém sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, outro homem que fugiu, que é chamado segundo o coração de Deus. Fugiu de quem? Por quê? Porque Saul estava endemoniado. Queria matar ele. E aí, amado? Estava endemoniado. Então, Davi não sabia que Saul já tinha perdido a unção. Porque ele fala, eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Mas Davi não sabia, mas mesmo assim ele fugiu. Na verdade, não era Saul, era Satanás que estava ali usando a vida dele. Então a Bíblia diz que existem pecados na nossa vida, existem situações que você não tem que lutar, encarar ele. A Bíblia fala para fugir da aparência do mal. Não vai querer bater boca, brigar com alguém que está te perseguindo, amado. Foge. Foge para quem? Os braços do Senhor. Ele é teu refrigério, Ele é teu escudo. Foge. Mas quando você tem a atitude de fugir de alguém que está te perseguindo, que está sendo usado pelo diabo, né? E você foge, você entra no seu quarto e você ora, Senhor, o Senhor está vendo aí o que estão fazendo, mas eu te glorifico, Senhor, porque a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o diabo está usando. Então liberta meu irmão, liberta minha irmã, aquela pessoa que está fazendo isso. Naquele momento, o que você está fazendo? Você está orando, certo? Você está resistindo ao diabo. Tiago 4,7. Resistir o diabo, fugirá de vós. Por que às vezes o diabo não foge? Porque a pessoa, ela, em vez dela orar, fugir da aparência do mal, quer ela bater de frente. E aí, irmão, como é que vai ter vitória desse jeito? Não tem como, né? Então Davi, ele fugiu, amado. Está lá registrado em 1 Samuel 23,15, né? Não precisa nem abrir, né? Depois o irmão vê aí. 1 Samuel 23,15 fala disso. Existia um rei também, Ezequias, que esse rei, se eu não me engano, era rei de Judá, um dos reis de Judá, né? Está lá Isaías 38. Ele fala que ele foi acometido de uma enfermidade e que ele ia morrer. O Senhor mandou o profeta avisar para ele. O profeta dizia, arruma a tua casa, porque já era, vai morrer. E aquele homem fala, ele começa a fazer o quê? Tá vendo, mano? Vamos lá. Com certeza esse homem, ele teve medo ali. Mas esse medo fez com que ele fizesse o quê? Orasse ao Senhor. Vamos ver lá em Isaías 38. De novo, o medo fez com que ele fosse orar. Isaías 38. Glória a Deus. Irmão Geilson, louvado seja Deus. Deus abençoe, meu amado. Jonas também fugiu, né? Jonas também, faltou temor nele também, né? Faltou temor. Ele pode ter tido esses dois sentimentos, né, de Jonas. De chegar lá e a Síria, né? Acho que é os Assírios ali, e ceifar ele, que eles eram terríveis. Eles eram terríveis mesmo, né? E a falta também de temor a Deus, de segurança no Senhor, né? Enfim, mas ainda bem que ele terminou bem, né, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. É isso mesmo, amada irmã Selma. Glória a Deus. Então, Isaías 38, os irmãos abriram aí? Glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. O Jacó, né, ele fugiu por conta disso, o Esaú vendeu ali a herança por um prato de lentilha e foi enganado, né, entre aspas assim, né? Mas enfim. Isaías 38, amado. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ou seja, aquela enfermidade que já era. Vai para casa porque, não tem como fazer mais nada. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor,
o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Está vendo, amado? Então, olha, Deus é maravilhoso. Porque as situações que acontecem, quando a Bíblia fala que tudo contribui para o bem, é isso. Então, um diagnóstico, alguma situação que não vai nos causar medo, amado, ela tem que lembrar que nós também temos que ter temor a Deus, que nós saber quem é o Deus que a gente serve. E quando nós vamos aos pés do Senhor, a gente ora ao Senhor, a gente derrama lágrimas, amado. É impossível o Senhor não agir. Agora, tem um detalhe aqui. Ele só não orou e chorou. Lembra-te, Senhor, que andei reto diante de ti. Sabe o que é isso, amado? Andar em conformidade à palavra do Senhor. Porque não adianta orar e chorar se a tua vida não tiver, se não condiz com a palavra do Senhor. Se estiver em pecado, é pecado não falar com o próximo, deixar de falar com o irmão, falta de perdão é pecado. E outros pecados que a gente já sabe, né? É isso, mano. É por isso que tem muita gente chorando, mano. Orando, chorando, e ainda não aconteceu. Porque o Senhor já mandou fazer e não fez ainda. Por que está fazendo a vida do meu irmão e não está fazendo a vida? Esse é dois motivos. Outro motivo é também que tudo tem seu tempo, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas é isso aqui, Ezequiel mostrando. Lembra-te que andei reto diante de ti. Chorou muitíssimo, orou o Senhor. Ele falou através das lágrimas ali do coração dele. Deu nem tempo de, acho que Isaías chegar em casa, né? Volta lá. Eu ouvi a oração e estou acrescentando o quê? Mais 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E outros homens também que eu acredito que tiveram medo, né? Por exemplo, não tem como você dizer que realmente Daniel teve medo. Mas, amado, Daniel era homem. Ser jogado na cova do leão, amado. Nós somos feitos de duas naturezas. Uma física e uma espiritual, certo? O que acontece ali é que Daniel conhecia o Deus que ele servia e a fé dele superou o medo. Mas eu tenho certeza que ele teve medo. Teve. Mas a fé superou. Os irmãos nossos aí, os mártires, né? Até hoje são martirizados. Será que esses homens, essas mulheres não têm medo? Tem. Mas a fé superou o medo. Louvado seja Deus. Então, Sadraque, Mesaque, Abidnego, no momento em que foi dada a ordem de um homem, de uma autoridade, nós temos que ser sujeitos à autoridade, mas desde o momento que não contraria a palavra, certo? Tinha um rei que tinha dado uma ordem para se prostrar ali à imagem, a estátua de Nabucodonosor. Mas tinha uma rei também, tinha um mandamento, uma ordem também, uma lei do rei dos reis. A quem eles iam obedecer? Naquele momento ali, nesse momento você tem que falar, não, eu não vou fazer isso porque é Deus a quem eu devo obedecer, aos homens ou a Deus? Então a fé superou esse medo. E pelas escrituras, dias virão que nós vamos ser provados. Vai chegar um momento que a nossa fé ela vai ser provada. E o medo, ele não pode superar a fé. Mas a fé precisa superar o medo. Sabe o que me preocupa? Né? Um pouco. Me preocupa assim, né? Lucas 18. A Bíblia fala por dever de orar sempre, sem cessar. Mas lá no final o Senhor fala: achará, pois, fé na terra o Filho do Homem quando vier? Se não tiver fé, amado, coloca a marca. E vai ter gente, vai ter crente que vai ser um dos primeiros na fila lá. Porque a marca, primeiro, a marca da besta, ela vai ser ali um convite para você. Até ela ser uma imposição, ela vai ser vai ser para você te atrair ali. E muitos já estão marcados. Muitos já estão sujeitos ao sistema, né? Infelizmente. Então, amado, quais as causas de muitas das vezes a gente ter medo? A ameaça, como aconteceu com Elias, foi ameaçado, ele fugiu. Jacó também foi ameaçado. Quer ver outra coisa que faz a pessoa ter medo? Falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento de Deus. Muitas pessoas, elas servem determinadas religiões, segmentos, porque foram impostos para elas ali. E elas são ameaçadas. Se você sair, se você abandonar aqui, né? Você vai
você vai sucumbir, você vai fazer isso, porque o inimigo ele ameaça a pessoa, e a pessoa fica com medo. Mas a partir do momento que ela encontra Jesus, ela vê que Jesus, ele está acima de todos esses falsos deuses aí, esses demônios, aí a pessoa ela vai e se converte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pessoa ela fica presa nisso. Então, a religiosidade faz isso, né? A pessoa fica presa ali, fica com medo, né? De acontecer alguma coisa. Tem pessoa que está na igreja que fica com medo de ir para o inferno. Sabia? Com medo de ir para o inferno. Não tem que estar com medo de ir para o inferno. A gente tem que estar ali porque a gente quer passar a eternidade com o Senhor. A gente quer ser salvo. Glorificar o nome do Senhor. Amém, amado? E estar com Jesus é maravilhoso. Trauma. Pessoas têm medo porque traumas de infância. Tem pessoa que tem medo de ir no dentista. Dentista, cortar o cabelo. Traumas de infância, né? Aquelas coisas todas ali. Mas que o Senhor Jesus faz essa pessoa superar também esse trauma também. Até nisso o Senhor faz, né? E medo da morte. Tem muitas pessoas que têm medo da morte. Mas por que tem medo da morte? Né? Cristão, né? Porque sabe que pode ser que em vez de subir, vai descer, vai bater, vai dar ruim ali em algum momento. Então, a pessoa ali muitos têm medo da morte por causa disso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, vamos ver que Deus fala para nós. Vamos ver lá em Josué 1:9. Josué 1:9. Deus fala para Josué aqui, mas quando ele fala para Josué, ele está falando para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Josué 1:9. Glória a Deus. Josué 1:9. Olha o que o Senhor fala. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quantas vezes aparece essa frase? Porque eu sou contigo, porque o Senhor é contigo. Quantas vezes, irmão? Aí ele fala que por que o Senhor fala várias vezes? Porque esses homens temiam, o povo temia. Não pasme, não te espantes, ou seja, não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor ele fala para não ter medo. Ele fala para não ter medo. Lembra de Jeremias? Jeremias ele fala: eu sou uma criança. Não digas tu que é uma criança. O que eu mandar você falar, você vai falar ali. E aí de Jeremias se ele não falasse ali. Então Jeremias, o Senhor fala para Jeremias ele não temer. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 17 de Jeremias. Capítulo 1, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Aqui é uma ordem que o Senhor dá. Jeremias 1, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Irmão Eunice, paz do Senhor Jesus, meu amado. Aqui, irmão Eunice deu outro exemplo aqui, ó. Ananias, Deus mandou Ananias ir ter com Paulo. E lá, Paulo, né? Paulo que matava, né? Os crentes lá, os cristãos. Teve medo. Tá vendo, amado? Mas a fé, mas ele foi ou não foi? A fé superou o medo. Glória a Deus, né? Isso mesmo. Então lá, Jeremias 1, 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Eu farei com que não temas na sua presença. Interessante. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro, por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá.
e contra os príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. De novo, eu sou contigo. Amado, olha aqui, ó, Jeremias, aqui ele fala, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra o povo da terra, contra todo mundo, mano. Acho que só tinha Baruque, né, para ficar com ele, com Jeremias ali. Olha só. Mas o Senhor, ele fala aqui, ó, eu farei com que não temas na sua presença. Sabe o que é isso? O que é isso? Que Deus está querendo dizer com isso aqui? Eu colocarei em ti o meu espírito. É a minha presença. Vai fazer com que você não tema na presença dele. Quando Estevão deu aquele discurso lá no Sinédrio, ele já sabia que ia morrer, né? Deu aquele discurso lá. Mas o que fez ele ir até o fim? O Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Estevão. A fé dele ali. E antes dele morrer, o Senhor maravilhoso ali abriu os céus e mostrou para ele. Louvado seja o nome do Senhor, mano. Então aqui, situação que ninguém ia dar crédito para Jeremias. Jeremias, o profeta conhecido como profeta das lágrimas. Chega uma hora que o próprio Senhor, ele fala que, né, tipo assim, eu já estou farto desse povo. Ou o Senhor fala para Jeremias, eu vou te enviar um povo de dura serviço, que eles não vão te ouvir. Difícil, né? Já pensou você falar, Maria, assim, todo mundo, você está contra todo mundo. Mas o Senhor fala, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Todos os profetas que morreram, eles sempre eram a minoria. A maioria não ouvia Deus, a maioria não ouvia os profetas. E eles só morriam quando Deus permitia que fosse morte. Até o momento que o Senhor permitia, eles estavam ali vivos. Então, quantas vezes tentaram matar Paulo ali? Até com o próprio Jesus, não tentaram? Mas daqui a pouco Jesus estava ali no meio da multidão, se camuflava, saía. Sumia. Porque não tinha chegado a hora. Depois ele mesmo se entrega. Louvado seja o nome do Senhor, mano. Então o Senhor está conosco. Então não importa, mano. Não importa se é só você que é cristão na tua casa. Não importa se é só você que é cristão no teu trabalho. Não importa. Pelejarão contra ti, mas eles não vão te vencer, não vão prevalecer contigo. Por quê? Eu sou contigo. E ele fala também que ele vai colocar o quê? Ó? Farei com que não temas na sua presença, em outras palavras. Como é que tu não vai temer na presença dos homens, quando você for a minoria? Quando você tiver o Espírito Santo de Deus. Quando a tua fé superar o medo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amado, a irmã que falou de Paulo, né, que Ananias foi até Paulo. O próprio Paulo, o Senhor fala com Paulo. Atos 18. Atos 18, versículo 9. Aqui, ó. Atos 18, versículo 9. Glória a Deus. Atos 18, versículo 9. E disse o Senhor, amém, amados? Os irmãos acharam? Atos 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. De novo, eu sou contigo. Eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Qual o contexto aqui? Paulo, ele discursava, pregava, e tinha um pessoal ali que rebatia tudo, escarnecia, zombava, blasfemava. Eram os judeus e uns gregos que tinha ali, sabe, aqueles religiosos ali, né, donos do conhecimento, né, mas do conhecimento humano. E ali Paulo, ele chegou uma hora que daqui a pouco vão me matar aqui, né, estou indo contra tudo que eles acreditam aqui. E aí o Senhor, ele fala em visão, fala: Paulo, não temas, ou seja, não tenha medo deles,
Não tenha medo deles, Paulo, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Ou seja, não temas a ele, temas a mim, porque eu sou contigo. Entendeu, amado? Em outras palavras aqui. E aí ele só ficou ali mais 1 ano e 6 meses. Ainda ficou ali, ó. Saiu só no momento, né, tempo determinado que o Senhor permitiu, louvado seja Deus. Então aqui Paulo aqui, ó, homem que teve a revelação terceiro céu, que dizem, né, que tinha os 9 dons e tudo. Paulo teve medo. Mas ele parou? Não parou. Louvado seja o nome do Senhor, mano. Glória a Deus. Então, Isaías 41, acho que a gente cantou Isaías 41 aqui, né? Não sei, deve ter cantado. Então, ele fala para não te espantar, para você não ter medo. Isaías 41, 10. Aqui, ó. Isaías, deixa eu ver se é isso. Isaías 41, 10. É isso, ó. Aqui ele já está falando no sentido coletivo, para o povo dele. Quando ele fala de Israel, aqui ele já está falando do povo dele. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo? Então aqui o Senhor, ele fala aqui para não temermos toda a sua palavra, né? Deuteronômio 31:8, ele fala para não temermos, porque o Senhor, ele vai na frente. Então o Senhor, ele sempre vai na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem uma outra coisa aqui, amado. Agora a gente vai começar a analisar aquele texto que a gente leu no começo, né? Mateus 14, né? Quando Jesus, ele anda sobre as águas e Pedro ali para, ele afunda. Vamos dar uma lida lá em Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Glória a Deus. O que acontece? Quando a gente leu lá em Mateus 14, ele fala de Jesus andando sobre as águas. Mas foi a primeira vez que Jesus tinha feito aquilo? Se você for ver lá em Mateus 8, fala aquela passagem que ele entra no barco e Jesus está no barco. E ele fica na popa ali, dormindo. E vem aquele forte vento, lembra? Aquela famosa passagem? Né? Então Jesus já tinha ali acalmado a tempestade. Ele já tinha mostrado ali, né? É como se o Senhor estivesse dando ali uma segunda lição para eles. Vamos ver se vocês aprenderam lá em Mateus 8, né? Aqui em Mateus 14. Mas por que eu falei Marcos 35? Porque ele vai falar justamente dessa primeira passagem de Mateus 8. Ele está fazendo uma relação ali. Quando ele entra no barco e Jesus apazigua a tempestade. Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão medrosos?
Por que vocês estão com medo? Não tem fé? Vocês não acreditam em mim? Vocês não têm temor a mim? É mais ou menos isso que o Senhor está falando. E ele estava ali, Jesus estava ali. Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor, amado. Vamos lá. Aqui, amado, quando vem aquela tempestade ali, primeira atitude dos discípulos: não te importa que pereçamos? Vai continuar dormindo aí? E vai morrer todo mundo assim mesmo? O que acontece? O medo faz com que você questione a Deus. Alguma notícia, alguma coisa, um diagnóstico, você vai questionar: meu Deus, mas eu estava orando, eu estava lendo Bíblia, né? Aí começa, o diabo já se aproveita logo, né? Será que você começa a questionar? Não importa que pereçamos, mas o Senhor não falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida? Todos os dias. Quando Jesus estava no barco ali, e estava na popa, por que Jesus não dormiu na proa? Por que ele escolheu a popa? Por que ele não dormiu no meio do barco? Porque aonde fica o governo do barco? Aonde fica o leme? Aquela pazinha que faz assim, ó, que dá a direção. Dudu não está vendo, está debaixo ali. Fica debaixo da popa, debaixo do barco, num lugar que você não é visível. Mas é ali que o Senhor está dando direção, para a esquerda, para a direita, O Senhor estava mostrando: eu estou com vocês, já estou na direção de tudo. Não se preocupa. Mas a primeira atitude do medo que eles tiveram: questionar o Senhor. E quando você questiona, a tua fé é assim, ó, pequenininha, pouca fé. Faltou fé para eles ali. E aí o Senhor vai ali, repreende o vento: aquieta-te, acalma-te. Por que sois tão tímido? Por que você está tanto medo assim? Por que você está tão apavorado desse jeito? Por quê? Ele fala: ainda não tendes fé? Ainda não crê em mim? E sentiram um grande temor. Quando ele fala esse grande temor, para você entender aqui, esse grande temor, você pula lá para Lucas 8:25. É necessário você fazer essa correlação de texto, amado. Por quê? Você vai entender na íntegra ali, você entender um contexto, entendeu? Porque existe Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um, ele tem momentos que é a própria visão deles. Então, por exemplo, tá eu, Edgar, Carol, a gente testemunha um fato. E aí a polícia chama a gente para ser como testemunha. O Edgar, ele vai falar alguma coisa que é semelhante do que eu estou falando, e a Carol também, mas nunca é igual. Igualzinho? Não. Então, ali era a visão deles ali. Então, eu falei o que mesmo? Hein? Lucas 8:25. Deixa eu ver. Lucas 8:25. Aqui, ó. E disse-lhes, aqui é o mesmo contexto desse, quando ele apazigua a tempestade. E disse-lhe: onde está a vossa fé? Lá ele fala assim: vós não tendes fé ainda? Aqui ele fala: onde está a vossa fé? E eles temendo, olha aqui o verbo que apareceu aqui, a palavra aqui. E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Esse temor aqui já não era mais de medo da tempestade, era o temor a quem estava com eles ali. Entendeu? Eles temeram ali. Por quê? Diz logo que eles se maravilharam. Por quê? Se eles ficassem com medo de Jesus, eles também iam sair fora, mas não ficaram com medo de Jesus. Por quê? O medo te afasta, o temor te aproxima. Então eles se maravilharam. Então aqui está mostrando que eles temendo, maravilharam-se. Porque quando você tem medo, você não fica maravilhado, tu fica espantado ali, né? Você fica com medo e medo de sair fora ali. Viu como é que é importante a gente olhar aqui todo o contexto, né? Uma coisa que é importante, amado, é o quê? Que Deus, ele não conta com covardes e medrosos, né? Ele não conta. Então o que acontece aqui? A covardia,
é uma ausência de coragem, falta de atitude, certo? Falta de fé também. O medo, ele caracteriza, né, a covardia ali. Então a covardia é isso. Lembra lá de Gideão? Quantos homens eram? 32.000 homens apostos, prontos para pelejar. Quanto era o exército inimigo? Alguém lembra? Vamos lá, Gideão, né? Juízes 7. Juízes 7. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Juízes 7. Era o exército dos midianitas, né? Glória a Deus. Se os irmãos achar também quanto era, não sei se aqui diz, né? A gente poder ganhar tempo. Se os irmãos achar quanto que era aí a quantidade do exército dos midianitas, eu sei que eram muitos, né? Muitos. Glória a Deus. Se os irmãos acharem quanto era a quantidade, os irmãos colocam aí, tá? Mas do lado ali de Gideão, tinha 32.000 homens apostos para pelejar. Vamos lá. 7, a partir do versículo 2. Juízes 7, a partir do versículo 2. Se os irmãos acharem quanto que era a quantidade do exército inimigo, os irmãos colocam aí, tá bom? Quanto? 135.000? Tem aí o versículo? Mais de 135.000. Aí tinha ali, começou com 32.000. Aí o Senhor lhe fala: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Lembra lá Isaías 42:8, que fala que o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém? Está vendo, amado? Não dará nenhum outro ser. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Os covardes e medrosos, volte, né? Ou seja, aqueles que não têm fé, aqueles que estão com medo do inimigo, volte. E aí o Senhor, ele vai ali, ó, só fazendo o processo seletivo, né? Cai para quanto? De 32.000? 300. E o Senhor deu vitória com os 300? Deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele não precisa de muito. Ele não precisa. O Senhor, ele sempre usa a minoria, amado, para glorificar o nome dele. Aqui, ó, isso mesmo, né? Mais de 135.000. Mais de 135.000 foram vencidos com o quê? Com a estratégia de Deus, usou só 300. A estratégia do Senhor, né? Fez o povo ali, ó, fugir, né? Inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 1,7, também não precisa abrir, só para registrar aí, né? 2 Timóteo 1,7, fala que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de quê? Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Irmão de gato, pode até botar aí. É 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. É isso? É isso, mano? O que está escrito aí? Segundo. É 1,7. Deixa eu ver se é 1 Timóteo. É 2. Achou aí já? É isso mesmo. 2 Timóteo 1,7. Tinha aberto errado aqui. 1,7. Ele fala: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, de ousadia. Deixa eu ver aqui outra tradução.
Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Tem alguma Bíblia diferente aí, a tradução? Ou seja, porque Deus não nos deu espírito de medo, tá vendo? De espanto, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Louvado seja o nome do Senhor, mano. Glória a Deus. Então é isso. Então ali Elias lá, Deus não deu espírito para ele de covardia para Elias, mas de ousadia ali. Louvado seja o nome do Senhor, de fortaleza, quer dizer, estava firme com Jesus. Glória a Deus. E quando é que você está firme, amado? Quando vem os ventos, quando vem a chuva, quando vem ali os rios, bate na tua vida, bate na tua casa ali, e você fica de pé. Foi a pregação de ontem, né? Nova Iguaçu lá, pastor Jorge lá, da parábola dos 2 alicerces, Mateus 7, 24, que ele fala que aquele homem que ouve a palavra e pratica, ele é comparado àquele homem que edificou, construiu a sua casa, a sua vida ali, na rocha. Veio a chuva, veio os ventos, veio os rios ali, aquela casa não veio abaixo, ou seja, para quem pratica. Mas para quem não pratica, compara ele ao quê? À areia. Quando vem a luta, quando vem a perseguição, as aflições, aquela casa vem logo abaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa passagem lá de Pedro lá, quando Pedro está andando ali, amado, quando ele vai ali em direção a Jesus, ali ele representa também a nossa caminhada, né? Que Jesus nos chamou. Teve medo? Teve. Mas o medo ele não pode te parar. Porque se você parar, deixar de temer ao Senhor, sabe o que representa ali Pedro afundando? O mundo te tragando. É o mundo te tragando outra vez. Então não pode. Mas Deus é tão maravilhoso que quando Pedro está ali afundando, ele estende a mão e o Senhor ajuda. Também representa que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, então, ter medo, é como eu falei, é uma ação natural do ser humano, mas o ter medo ele também pode gerar algumas vantagens, né? A gente pode tirar proveito do medo. Por exemplo, você lembra lá... Oi? Exatamente, a gente até falou ali. Mas você lembra lá que Davi, ele não era soldado, não fazia parte do exército lá de Saul, Israel. Aí vem um gigante, um soldado, desde pequeno ali, aprendendo ali a lutar e tudo, todo brindado. Aquele homem vem ali e desafia ali todo o povo, todo o exército. O que acontece com aqueles homens lá? Todo o exército, um homem só. O que acontece? Ficaram com medo, recuaram. Aí Davi vem, né, ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele ali, ungido ali do Senhor ali. O que ele faz? Ele desafia aquele gigante. Então, situações de medo, né? Sabe, todo mundo não quer, todo mundo recua, pode ser uma grande oportunidade para a gente glorificar o nome do Senhor. E o Senhor foi glorificado lá, naquela passagem. Louvado seja Deus. Davi, Ezequias, de novo, Ezequias, aquele Senaqueribe, né? Ele estava ameaçando, ele falou assim, não ouve o que Ezequias está falando não, se entrega para nós aqui. Os outros deuses das outras nações, eles não podem ir contra nós. Desafiou o Senhor. Ezequias vai lá, procura o profeta, ora, o que o Senhor faz? Um anjo só. O Senhor envia um anjo. Contra Gideão era mais de 135 mil, né? Deus usou 300 homens. Mas com Senaqueribe a vergonha foi maior. Deus manda um anjo com a espada flamejante, passa ali no arraial ali do inimigo. E quantos soldados morrem? Esse aí eu sei, 185 mil. 185 mil. De uma vez só um anjo. Não temas, porque eu sou contigo. Deus não está falando assim, quando ele fala não temas, eu sou contigo, não temas, porque Miguel é contigo, Gabriel,
vai ter um anjo do meu... Não temas. Ele está falando, eu sou contigo. Se um anjo matou 185 mil, o que o Senhor não fará com a presença dele na nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma oportunidade. Tem outras passagens também, né? Que o tempo ali não tem tempo, né? Para a gente falar aqui, senão a gente ia falar até amanhã aqui, né? Josafá, enfim. Mas para a gente caminhar para o final, amado, lembra lá do Salmo 128? Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. E ele vai falando ali das bênçãos. Então, o temor a Deus, né? Reverenciar, respeitar, reconhecer a glória de Deus, procurar não desagradar o Senhor, também nos traz benefício. Bênção para a nossa vida, bênção para a nossa casa. Salmo 128, depois você lê lá também. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, passagem de Jesus no Getsemane, né? Isso aqui tem que ter cuidado, porque muitos interpretam de uma maneira errônea, né? Mateus 26, 39, ele fala, na oração com o Pai, ele fala, se possível for, passa de mim este cálice. Jesus orou. Jesus estava ali em agonia, né? Teve aquela agonia de tudo. Será que Jesus estava com medo? Porque ele ia ser crucificado e entregue aos homens? Ele já sabia isso desde o princípio. Tem gente que prega isso, né? Que Jesus ficou com medo de morrer. Mas não é isso, porque ele já sabia. Ele falou para Pedro, importa que o homem seja entregue, filho do homem seja entregue aos homens para ser morto. Não, Senhor, que não aconteça contigo, para trás de mim, Satanás. Ele já sabia disso. Não é isso. É o seguinte, Isaías 59 fala o quê? Que a mão do Senhor não tem colhido, o ouvido é gravado, mas o pecado faz separação, certo? Seria o momento, o único momento que Jesus ele está afastado do Pai. Por quê? Ele não levou sobre si as nossas maldições, os pecados tomou sobre si. Por isso que ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi culpa dele, foi culpa nossa. É esse que era o problema, amado. É isso que Jesus temia, tinha medo, de ficar afastado do Pai por um momento. Tá bom, amado? Por causa de nós, por causa do meu pecado, do teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, e Deus ele não pode fazer nada. Isaías 59 fala que ele vira o rosto para que não nos ouça, ali por causa do nosso pecado. Naquele momento, o pai vendo o filho ali, o Senhor ele vira o rosto, tipo assim, eu não posso ver meu filho sofrendo, mas é necessário acontecer isso. Se não fizer isso, não acontecer isso, não tem salvação. E o Senhor fez assim. Aí tem pessoa hoje que anda com crucifixo. Não, aquele crucifixo não. Aquele crucifixo ali, amado, não é o crucifixo, foi o sacrifício. Agradou ao Pai vê-lo enfermar. Não é porque Deus tinha um prazer de Jesus estava sendo ali naquela agonia, não. Era ali o propósito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, louvado seja Deus. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Vamos dar a lida aqui. Mateus 27, 46. É isso. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está vendo? Aí até quem estava ali, ó, ele estava clamando por Elias, não estava entendendo o que estava acontecendo ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amado, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Hebreus 11:6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz até que ele é galardoador daqueles que o buscam e se consagram a ele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, no momento do medo, deixa a tua fé prevalecer, superar o medo. Eu tenho muita fé, mas Romanos 10:17 fala, o fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Lucas 18 fala do dever de orar sempre. Ele está relacionando o dever de orar sempre com a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E você não ter medo. Glória a Deus. Então, amado, glória a Deus.
quando a gente tem medo, faz a gente parar. E quando a gente para, a gente está no campo de batalha. Quando você para ou você recua, o adversário ele avança, certo? O diabo, os demônios são comparados com um animal feroz. Já, eu não sei se já passou por alguma situação, né? De você entrar no... pode entrar que o cachorro é mansinho, não morde não. E você entra, quando o cachorro vem, se você mostrar medo, ele não sei o que acontece, o cachorro se transforma, ele tá arriscado de te dar uma pregada ali. Não, pode entrar que ele é mansinho. Irmão, se tiver com medo, nem entra. Acontece. Então, na natureza é assim mesmo. Então, quando vê que está fraco, que está com medo ali também, parece que o bicho se ira mais ainda. Assim é o diabo. Se ele vê que você está com medo, ele avança. Então, o que acontece, mano? Oração na madrugada, né? Tem pessoa que só ora com a luz acesa. Liga a luz, né? Vai ligando a luz tem um quarto dela e tem que passar pelo corredor, pela cozinha, até chegar na sala, né? Tem que orar na sala, que né? Às vezes é na sala. Aí liga a luz do banheiro, liga a luz do corredor, da cozinha, liga a luz da sala. Aí fica... mano. Será que isso acontece? Com medo do escuro. Mano, já falou, o diabo já sabe que tu já foi com medo já. Entendeu? Não. Aqui, ó. João 12:35. Olha que fala aqui, ó. João 12:35. João 12:35. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O diabo não tem medo da luz acesa, ele tem medo da luz do teu coração. A luz que é a palavra, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a luz, mas 1 João 2 ou 1 João 3 ele fala que se a gente não tem comunhão com os outros, nós não estamos na luz, mas estamos na treva. O que espanta Satanás não é a luz acesa, não é a lanterna, é a luz no teu coração, é a palavra no seu coração acesa. Louvado seja o nome do Senhor, mano. Amém, mano? Glória a Deus. Mas para ter a luz acesa, segundo a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, fala que todas elas estavam com as suas lâmpadas, mas as prudentes estavam com a lâmpada acesa. Por quê? Porque tinha azeite. Azeite na Bíblia é o quê? A presença, a unção, o Espírito Santo de Deus. A lâmpada só vai estar acesa no nosso coração quando a gente tiver a presença de Deus, quando tiver o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém, mano? E Tiago 4,7 eu já falei aqui, né? Resistir o diabo e ele fugirá. Ele vai ficar um tempo ali, te rodeando, para ver se vai ficar com medo, para ver se você vai parar, para ver se você vai desistir. O inimigo, ele nunca vai vir quando aparentemente ele te vê forte, né? Nunca vai vir assim, ó. Ele vai vir, ele é oportunista, estrategista. Ele vai vir no momento que ele vê uma fraqueza tua aparente. Por quê? Lembra de Jesus, é conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus, né? Já até foi falado aqui na igreja, né? O pastor Elvis, ele já deu esse exemplo, que ele não vem no primeiro dia, no 20º dia, no 30º dia, ele vem no último dia. Por quê? Jesus estava com fome e com sede, porque ele tinha a natureza física dele, mas espiritualmente como que ele estava? Cheio, fortíssimo ali, espiritualmente. Então quando ele veio, quebrou a cara, porque ele falou, tu não é o filho de Deus, ó, mata tua fome aqui, transforma essa pedra em pão. Não, está escrito, não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ele foi tentado, mas nos ensinou a vencer o diabo como? Através da sua palavra, do que está escrito. Hoje muitas pessoas perderam o temor a Deus, muitos pregadores que começaram simples e hoje por causa do poder da glória estão lá em cima. Sabe por quê? No começo venceram o diabo, está escrito. Mas sabe o que o diabo fez? Transportaram ele para o alto do templo, botaram ele lá em cima, assim, no altar, ó, lá em cima. Te joga daqui abaixo. Jesus não se jogou, mas muitos pastores se jogaram, já estão mortos. Mas teve alguns que conseguiram vencer o diabo também ali. Aí o diabo oferece o quê? Vou jogar mais uma carta aqui.
Se essa vez, se ele cair, né, caiu. Ó, tá vendo aí, todos o reino, a glória dos homens? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Deus venceu de novo com aquilo que estava escrito. E o diabo fez o quê? Fugiu. E depois, Jesus ficou lá sozinho? Os anjos vieram e o serviram. Então você pode ver, amado, é uma ilustração daquilo que está acontecendo. Pega homens de Deus aí. Muitas pessoas caíram por quê? Glória, poder. Sabe por que aceitaram? Porque o princípio da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio do conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Jael saiu do Egito, ia pelejando ali, vencendo os inimigos, passou pelo Mar Vermelho, todo o exército de Faraó foi sucumbindo. A notícia se espalhou para todos os outros povos. Chegou lá em Moabe, um povo. Quando eles viram lá, a Moabe viu ali Jael acampado, o que eles fizeram? Eles temeram, ficaram apavorados. Olha esse povo aí. Nenhuma nação pode resistir a eles. O Deus deles ali vai passar por cima de nós aqui como um rolo compressor, né? Aqui, em outras palavras, né? Aí Balaque também ficou com medo. Aí foi contratar o falso profeta. Enquanto você estiver na obediência ao Senhor, as nações, irmão, é o que Jeremias falou ali, ó. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você estiver na obediência, não se preocupa. Agora, mano, no momento que você sofrer um deslize, aí sim, a gente tem que procurar se acertar para poder o quê? O nome do Senhor ser glorificado, né? E a gente prevalecer sobre as lutas, né? Sobre as aflições. Então, amado, do que devemos ter medo? Por quê? Porque a gente tem que ter medo de pecar, porque Ezequiel 18:20 fala que a alma que pecar, essa morrerá. Salmo 51, Davi, que Deus deu muitas vitórias para ele ali, fez muitas coisas, né, maravilhosas. Davi também, por um momento, ele perdeu o temor. Lembra? O diabo botou lá no coração dele, conta o povo, enumera o povo. Para quê? Deixa eu ver aqui como é que está, né, o meu reconhecimento, aqui quantos que... Aí o diabo tentou isso no coração dele, fez isso aí, não era para ter feito isso. Aí, Davi, quando ele comete aquele pecado do assassinato, né, e do adultério, ele escreve o Salmo 51, seguido do Salmo 69. Ele fala: não retire de mim o teu Espírito Santo. Lembra? Que ele clamou até secar a garganta, os ossos foi emilçada a dor que ele sentia ali. Tu não deleites o holocausto, sacrifício não te daria. Um sacrifício para o Senhor é o coração quebrantado e contrito. Ele não desprezará. Então ali Davi chorando, orando ao Senhor. Qual era a preocupação? Qual era o medo de Davi? Ficar sem a presença, perder o Espírito Santo de Deus. Por quê? A partir do momento que você perde o Espírito, qual é a grande consequência de você perder o Espírito Santo de Deus? A consequência, né? Deus, ele vai te perdoar? Vai. Ele vai. Só que vai ficar muito mais difícil depois. Eu oro ao Senhor para que isso não aconteça com ninguém. Eu sei que já aconteceu com algum irmão. Mas se alguém já passou por isso aqui, sabe o que é você pecar e você se desviar e depois para você voltar ao que era. Eu não sei se alguém aqui, né, já passou por isso, mas eu acredito que deve ser muito difícil. Muito difícil. Porque existem as consequências, dependendo do tipo de pecado, vem as consequências. Mas Davi, após a morte dele, foi chamado de servo, e Davi está na glória. Davi está salvo. Então o medo de Davi era perder o Espírito e a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala dos sinais do fim dos tempos, né? Mateus 24:6 ele fala, quando ouvires rumores de guerra, ele fala, olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça. Ele fala para não ter medo disso, não. Fala para a gente fazer o quê? Quem é santo, santifique-se mais, para a gente orar, para a gente manter a vasilha. Mas a pessoa, ela em vez de fazer isso, ela dá lugar para o medo, né?
Começa aqui a falar, meu, se acontecer algum sinal aí, e está perto disso acontecer, a quantidade de pessoas desviadas que vai começar a entrar aqui de novo, correndo, mano, com medo, porque muitos não pregam sobre isso. Estão dizendo aí que a igreja não vai estar aqui não, né? Mas vamos ver se não vai estar. Até agora, já tem pessoa desesperada aí, pessoa com medo. O 2019 veio a pandemia. Quantas pessoas ficaram em depressão dentro de casa? Pessoas que conheciam a palavra, que vida de oração ali, mas não... Quantos? Entendeu, amado? Então, quando todas essas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto e saber que próximo está a vossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, amados, que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra. A hora já está um pouquinho avançada. Amém, amados? Chamar o Henrique para a gente poder estar louvando ao Senhor, né? Glória a Deus.